Eu sou o Gabriel Villa. Eu sou o João Carvalho. E começa agora o Morse News na TV. Com as principais dicas, tendências de tecnologia e inovação que você pode aplicar aí no seu negócio. E hoje vai ser um episódio especial, diferente da normalidade, né, João? Duplamente especial para falar a verdade, né? Vamos falar o porquê? Pode falar. Primeiro, porque estamos aqui num cenário novo, certo? Cenário novo na Live Store, claro. Hoje, inaugurando esse cenário que ficou demais. Eu achei incrível. Ficou com uma cara muito mais clara agora, né? Exato, e dá o contraste aqui com as nossas roupas, tal, ficou maravilhoso mesmo. Olha só que legal. Olhem lá, de todos os ângulos, estamos aqui 360, é praticamente uma imersão aqui virtual no cenário para vocês entenderem o que é agora essa nova casa aqui que a gente vai receber vocês. E agora a gente tem esse solzinho aqui, olha que demais. Tá chique demais, né? Olha só. Esse sol ainda vai aparecer muito ainda por aí nas lives que aparecerem, que vierem, né? Vai brilhar muito. Vai brilhar muito. Olha só. Mas vamos lá. E qual que é o segundo? Qual que é a segunda motivo? Boa. Vai. Quero dar você essa notícia, a segunda. Estamos em um ano de Live Store, né? Live Store, claro, fez um ano e também fez um ano o Morse News na TV. O Morse News já passou por vários modelos, já teve a parte do mundo dos apps, tudo, mas a gente sempre trouxe as notícias da semana para vocês com essa integração com o mundo do live commerce, com as lives e o que a gente podia mostrar para vocês. E é disso que a gente vai falar aqui. É isso, João? Exatamente. Estamos comemorando um ano, então eu queria agradecer aqui, Gabriel, pelo convite. Foi um prazer. Lembro como se fosse ontem, na verdade, Gabriel me ligando para esse convite aqui. Foi muito legal. Agradecer todo mundo aqui pela oportunidade e também por toda a equipe que vem ajudando a gente a formatar. Como o Gabriel comentou, no começo se chamava até, tinha um outro nome, era Mundo dos Apps, a gente falava mais de aplicativos, a gente entendeu que a tecnologia e inovação de uma forma mais ampla, né, era interessante para vocês, e isso vem sendo construído aqui a 4, na verdade, várias mãos, então é super importante vocês participarem. Toda essa mudança que a gente veio trazendo na linha do tempo tem a ver com o feedback de vocês. Então, eu, inclusive, queria convidar vocês para participarem conosco, tanto aqui em tempo real, vocês podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, críticas em tempo real, ou mesmo depois aqui da programação, para dizer o que vocês estão achando e como a gente vai se adaptando. É muito legal fazer essa cocriação com vocês, né, Gabriel? Com certeza. E é interessante lembrar como que se deu esse processo, né? Como vocês ouvem toda vez quando começa a nossa Live Store, ela começou na época da pandemia, então a gente estava muito distante dos nossos clientes, a gente estava todo mundo fora do escritório ainda, então trabalhando em home office e mais distante de todo mundo. O que a gente pensou? Vamos fazer uma Live Store onde a gente possa, mesmo com as nossas lojas físicas fechadas, chegar na casa das pessoas, aproveitar esse canal que a gente tem com vocês, que é muito, muito rico e a gente gosta muito. E eu liguei para o João nesse cenário de convidar ele para participar do programa, nem que fosse uma vez, era para ele vir uma vez só, já veio mais de 50 vezes aqui falar com a gente, então você vê que está funcionando bem, né, João? Exatamente. Agora imaginem vocês esse convite. Você está na sua casa, alguém te liga e fala, vai fazer o que semana que vem? Aí você não sabe se vai ser ali não dava nem para sair, né? Se ia ser uma live, o que ia ser. O que você acha de você dar um pulo lá na Claro para a gente começar um trial para testar um programa? Eu falei, legal, mas tudo bem, a gente testa, né? Afinal se der errado, vai gravando, regravando. Ele, não, então, mas tem um detalhe, é em tempo real. Aí você se segura na cadeira e fala, vamos embora, a vida é feita de desafios e oportunidades. Foi um grande desafio, uma grande oportunidade, então obrigado, Gabriel, obrigado a todo mundo. E agora vamos ao nosso conteúdo do dia, certo? Boa. E tem uma coisa interessante também dentro desse um ano, para quem acompanha a gente aqui, convido vocês a nos acompanharem sempre a uma hora aqui. A gente já dançou aqui em tempo real, a gente já cantou, já teve até parabéns aqui pro Gabriel quando foi aniversário dele, fizemos uma surpresa. Então foram várias experiências, inclusive quando teve o boom do Clubhouse aqui no Brasil, a gente foi a primeiro programa, acho que no Brasil com certeza, talvez até globalmente, a ter uma interação em tempo real, onde as pessoas podiam participar aqui pelo Clubhouse em tempo real. Então assim, é muito legal a gente ir construindo essas inovações, não apenas dar as notícias de inovação, mas construir aqui junto com vocês inovação realmente juntos e fazendo parte até dessas notícias, né? E já entrevistamos muita gente bacana, muita gente famosa, muita gente que trouxe muito conteúdo legal, então é legal buscar tudo isso. Tem sido um prazer, eu tenho aprendido muito
inclusive quando a gente se embanana um pouco nas frases, agora vocês sabem por quê, porque a gente está falando exatamente agora, no momento que você está vendo, né? Não tem essa de gravar antes, ver se ficou bom e tal. Exatamente, como dizem, quem sabe faz em tempo real. Em tempo real. Vamos lá. Seguinte, o que a gente vai falar hoje? Semana passada a gente foi aqui, na verdade, explicar um tema super interessante que era o metaverso. A gente vai dando as notícias e aí vocês começaram a perguntar, querer entender um pouquinho melhor. A gente tirou o programa na semana passada para aprofundar, explicar como funciona e tal. E o feedback foi super positivo, as pessoas realmente participaram, quiseram entender. Então a gente vai seguir aqui no mesmo formato. E como tiveram notícias nas últimas semanas relacionadas ao assunto, que inclusive é a gente aqui, que é o Live Commerce, hoje a gente vai dar um deep dive, a gente vai aprofundar em o que é o Live Commerce, e aí eu convido vocês aqui a participarem com a gente. Gabriel, como é que faz para participar com a gente? Boa, vamos lá. Vocês que estão assistindo a gente de casa, estão vendo aí um QR Code aí do lado, que é o que a gente usa para interagir aqui com vocês. Então, pega o seu celular, aponte a câmera na tela, vai aparecer um link. Clicando no link, você vai ver ele brotando uma série de opções. Uma dessas opções é para você mandar uma mensagem direto aqui para a gente. Daí a gente vai receber essa mensagem e a gente interage com vocês em tempo real. Tem outras opções que acho que são legais a gente até passar. Se vocês quiserem espelhar na 3, a gente tem aqui Vamos mostrar o menu para todo mundo. Vamos. Olha Enquanto isso, vocês peguem o seu telefone, com certeza, vocês devem estar almoçando ou no sofá ali depois do almoço, com certeza o celular está ali do lado. Pega o celular, vai no QR Code, você vai acompanhar com a gente aqui como que vocês participam. Boa, ó que legal. Quando você abrir esse link no celular de vocês, vocês vão estar vendo igual a isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Então tem várias opções. Vou passar aqui que tem algumas que são espetaculares para vocês. Primeiro, Black Friday é Ultra Friday na Claro. A Ultra Friday da Claro está excepcional e ela já está valendo, então não precisa esperar até a Black Friday, que vai ter mais algumas semanas por aí, já pode ver quais são as grandes ofertas que a gente vai ter. Tem a parte do Now, tem aqui os capítulos da Live Store de agora, que é o Morse News na TV, que é o ponto que a gente está falando aqui, e o nosso Marketplace, claro. Então você pode clicar aqui e ir direto para as ofertas do nosso Marketplace, direto pelo QR Code aqui, né? Aí tem coisas que a gente falou nos últimos dias, né, de automobilismo. Não sei se vocês acompanharam a Fórmula 1, foi demais. Muito. Então, a gente estava no autódromo direto, Now, TV por assinatura, tem uma série de coisas aqui, HBO, Telecine tem e tal. Opção, hein? Tem um monte de opção. Claro, música, claro, gaming. A Claro tem um monte de coisa, né? Incrível. Exatamente, Claro tem muita coisa. E aqui, lá no final, tem Encontre Sua Loja, que é legal para você geolocalizar e buscar qual que é a loja, claro, mais próxima de você. Dar essa história do WhatsApp, que você clica aqui e manda uma pergunta direto para a gente lê aqui em tempo real para você e dá a resposta, né, que acho que é mais importante. E para você assistir a Live Store, ao invés de assistir na TV, poder assistir também pela internet, o streaming da Live Store. Então, todas essas opções estão aqui dentro desse QR Code que você, clicando aí, já pode interagir com a gente. É isso? Perfeito. Então agora vocês estão convidados aqui a interagir com a gente na programação, agora em tempo real, ou também mandando as dicas ali para depois, certo? Boa, perfeito. Então vamos lá. Então qual que é a pauta aqui do dia? 3 notícias que aconteceram na semana passada, retrasada, são super interessantes, que tem a ver com o nosso tema aqui. Primeiro é o seguinte, eu não sei se vocês viram, o TikTok agora foi para televisão. Ele virou um aplicativo para Smart TV, onde você pode acompanhar os conteúdos do TikTok na TV da sua casa. Outro movimento interessante também, o Netflix apostando fortemente em games, agora com as possibilidades de você jogar os games da Netflix no Android. Estão começando ali pelo jogo do Stranger Things, ou seja, estão indo para o mundo dos games. E a terceira notícia também super interessante é que o Mercado Livre anunciou que vai entrar de vez agora na produção de conteúdo, nas lives. Isso tudo tem a ver com um tema super interessante que se chama Attention Economy, que é o inglês, e no português é a economia da atenção. No final do dia, por mais que a gente
faça 1000 coisas tal, o nosso dia continua com 24 horas. Esse é o recurso mais escasso e ele não muda de pessoa para pessoa. Do Jeff Bezos ao Bill Gates, ao Zuckerberg, até a gente e vocês, o dia de todo mundo só tem as 24 horas e o principal, essas 24 horas já estão tomadas. Ou seja, qualquer empresa hoje, independente do que ela faça, ela precisa conquistar a sua atenção e isso é algo super importante, né? Super importante e cada vez mais difícil de manter a atenção das pessoas, né? Isso também, a gente tem visto isso como tem mudado de uma geração para outra e de um ano para o outro, cada vez mais a gente se dedica menos tempo para um determinado assunto. Eu me lembro quando começou o Twitter, né? O Twitter ele resumia muito as frases com poucos caracteres, que era exatamente para isso, para você não dar tempo de perder a atenção da pessoa. Depois disso veio esses, como o TikTok, por exemplo, né, com vídeos curtos. E não é à toa que os vídeos são curtos, é porque ele não quer que você perca a atenção no meio do vídeo. Se você grava um vídeo muito longo, você tem mais chance da pessoa zapear para outro programa, para outro aplicativo. Então, o Attention Economy é importante por vários aspectos, né? Não só para buscar a atenção das pessoas para as grandes marcas, né? Mas também para a gente conseguir manter a atenção das pessoas quando a gente está falando e quando a gente está trazendo os assuntos. Perfeito. E a gente sempre fala aqui sobre tecnologia para negócios. Você já parou para pensar qual que é o tempo que a sua empresa precisa com o seu cliente ou potencial cliente? Então, isso é super interessante. Independente do seu negócio, você concorre com outras empresas. Então imagina aqui que você dá aula de alguma coisa. Você não concorre só com outros professores ou outras escolas. Você está concorrendo com o Netflix, você está concorrendo com o YouTube, você está concorrendo com o TikTok. Ou seja, tudo na vida concorre por tempo. Ah, concorre por dinheiro também? Bolso, concorre. O ponto é o seguinte, você tem diferentes potenciais aquisitivos, dependendo de classe social, dependendo de país, de região, seja lá como for. Agora tempo não, todo mundo tem o mesmo e todo mundo concorre pela mesma coisa. Então é super importante você entender no seu negócio como você vai conquistar o tempo das pessoas. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, tem um outro lado da moeda, que é o lado do consumidor, do usuário. Ou seja, se você está nos acompanhando e você não tem uma empresa, você é um consumidor, você vai entender também aqui o negócio, que tem uma sigla para isso, mas a gente vai explicar, que é o FOMO, F-O-M-O. Ele quer dizer Fear of Missing Out, também é do inglês, e quer dizer em português o medo de você estar perdendo alguma coisa. Sabe quando você vai num show, num festival de música, ou mesmo no shopping, seja lá o que for, e você tem aquela sensação que você está num lugar e você está perdendo alguma coisa que está no outro lugar? Hoje em dia é tanta opção, é tanta informação, é tanto conteúdo, que as pessoas têm esse FOMO. Mas será que eu vou ver essa série ou assistir aquela outra? Ou vou ver a corrida? Se eu não ver a corrida, as pessoas vão falar sobre a corrida. Qual produto eu compro? Eu não tenho dinheiro para tudo, eu não tenho tempo para tudo. E aí o medo da perda gera uma oportunidade para quem faz curadoria de conteúdo e de serviços. Ô João, você sabe que eu sofri do FOMO esse final de semana porque eu não fui ver a Fórmula 1 e a Claro estava com uma presença super bonita na Fórmula 1. E foi incrível, a corrida, foi né? a corrida. Corrida para assistir e eu não tava. Total. Eu assisti uma parte, mas vi depois o vídeo do Hamilton ali. Foi realmente... De chorar, né? Putz, o Senna foi de chorar mesmo. Tal. Tanto é que a família do Senna até se manifestou depois, achei muito legal. Então, aí um exemplo do FOMO. Provavelmente você estava fazendo outra coisa, certo? Estava fazendo outra coisa. O que você estava fazendo? Eu estava em casa, arrumando a minha casa. Mas é uma isso. coisa que todo mundo tem que fazer também alguma hora, né? Exato, e você tem que tomar essas decisões. Será que eu vou assistir isso ou aquilo? Será que eu vou estar em tal plataforma ou na outra? E aí gera essa oportunidade que eu estava comentando, que é de curadoria. As pessoas estão indo atrás cada vez mais de curadoria. Vamos só rebobinar a fita aqui um pouquinho. Volta no passado. Antes, quando só tinha rádio e não tinha plataformas de música, todo mundo pensava, nossa, por que eu tenho que escutar uma rádio que a programação, a gente chama linear, né? Uma programação única. Eu queria tanto ter a possibilidade de ter uma rádio onde eu escutasse só as minhas músicas. Mesma coisa a televisão. Imagina, volta lá no passado, que você tinha que esperar um filme passar na televisão. Você fala, mas eu queria ter uma TV que tivesse só o que eu quero. E a gente tem hoje em dia. Você tem várias plataformas de vídeo on demand, a gente tem aqui a do Now, por exemplo. Você tem várias plataformas de música, tem o Claro Música, tem todos os outros que vocês conhecem, Spotify e tal. Mas o que acontece? As pessoas vão atrás de curadoria. O Netflix, por exemplo, está voltando com um formato agora, que é você entrar lá e ele sugerir a programação. Você não escolhe. O Spotify, por exemplo, a maioria das pessoas escutam listas de alguém, ou rádios.
Ou seja, a tecnologia permitiu que você escolha o que você quer, mas a gente não tem tempo para isso. E aí as pessoas vão atrás de outras pessoas que possam ajudar a escolher esse conteúdo, né? Você sabe uma coisa interessante, você falou do Netflix, né? O Netflix ele teve uma época que ele teve mais de 500 mil filmes disponíveis dentro da plataforma. E esse era o principal fator que ele usava para dizer, nossa, olha como eu tenho muito conteúdo, eu tenho 500 mil filmes para você escolher. Só que quando você entrava no Netflix, ele não mostrava os 500 mil filmes. E ele não mostra isso para ninguém. Então o que ele faz? Ele seleciona dos filmes que ele tem, quais são os filmes que ele acha que você vai gostar. E esse é o motivo pelo qual o meu Netflix é totalmente diferente do João ou de qualquer outra pessoa, porque cada um vê os seus filmes de acordo com o que o algoritmo traz, né? Então ele cruza os links dos filmes que você já assistiu com aqueles que ele acha que você vai gostar. Esse conteúdo do Netflix, ele caiu muito. Hoje o Netflix tem 100 mil filmes, ou seja, ele está, sei lá, tá menor até do que o Claro Vídeo ou do Now até, em quantidade de filmes. Mas ele continua com essa questão da curadoria. Então ele vai mostrando cada vez mais os filmes que ele julga serem impactantes para vocês e, bem ou mal, dando muita preferência para os conteúdos proprietários do Netflix. Ou seja, o que ele produziu, não mais o que ele está trazendo de conteúdo de outras fabricantes, de outros produtores, de outros estúdios. Boa. E por que a gente está falando tudo isso? Que tem a ver com aqui. Estamos aqui numa live, que é o conceito de live commerce, e o live commerce é um tema que realmente está crescendo muito. Foi acelerado, sim, pelos esses 2 anos aqui de pandemia, as pessoas em casa, sem ter a possibilidade de ir para a loja, sim, mas é um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo, que é você trazer o comércio, seja de produto, de serviços, para dentro de uma dinâmica de vídeo em tempo real, onde as pessoas podem participar. Porque é uma curadoria, você vai acompanhar alguém, você acompanha a gente aqui, por quê? Porque você quer a nossa curadoria sobre tecnologia e inovação aplicada a negócios. Tem outras lives aqui da Live Store que vão falar de produtos, de planos, de pacote. Então assim, você escolhe o conteúdo, você vai atrás de uma pessoa ou de uma marca, de alguém que tenha, você reconheça que tem essa autoridade e você vai acompanhando isso numa dinâmica de conteúdo e comércio eletrônico. Esse é o live commerce, que é um tema que também está super, hoje em dia todo mundo comenta, e é importante você saber isso para o seu negócio, para ver como que você pode ou não surfar esse momento, e também você enquanto consumidor, para você entender que é uma forma mais simples e rápida de você achar algum conteúdo. Imagina que você está passando por um momento de vida que você quer comprar alguma coisa. Não seria legal você ter um programa aqui de vídeo, de televisão, que trouxesse tudo o que você precisa saber para tomar uma decisão, para comprar esse produto ou serviço? E aí eu trago algumas perguntas aqui para o João, né? Lá vem. A primeira é, legal, você está me falando que essa história de vender coisas pela TV é novidade, né? O live commerce e tudo mais. Mas eu me lembro da época que tinha o Shop Tour, o Shoptime, o Polishop e tal, tem o 011 1406, tinham vários programas de TV que você colocava, assistia e tinha produto para vender, né? Qual que é a diferença disso para o que a gente faz agora? Se tem alguma diferença, se bebe da mesma fonte, o que você acha disso tudo, João? Boa. Eu também concordo com você, acho que todo mundo está comentando, inclusive tem pessoas que dizem que o live commerce surgiu na China, ou seja, com vários e-commerce gigantescos, a China sempre na linha diferente da inovação e que isso surgiu lá. Mas eu também concordo, eu acho que o Brasil é super disruptivo e super inovador. A gente estava comentando aqui do Shop Tour lá do Caleb, é de 1987, ou seja, já estamos falando aí de vários e vários anos, onde as pessoas, né, são 34 anos que a gente já tem essa dinâmica de você utilizar um horário de televisão para você vender produto. O que eu acho que mudou? Algumas coisas, né? O digital, na época, quando você assistia o Shop Tour, você tinha que ligar. Então lá tinha inclusive o famoso 1406, que era um telefone, você ligava para comprar. Então a experiência de compra não era tão fluida, né? Então isso é um pouco mais complicado. Segundo, não tinha muito dados de retorno, então você não conseguia ter uma dinâmica e tal, mas eu acho que já era muito do embrião do que tinha naquela época. O que tem hoje em dia é o seguinte: quando você está assistindo aqui na televisão, você vai pelo QR Code para interagir com a gente. Algumas lives acontecem já no computador ou no celular, já com o botão de compra, e você vai colecionando isso. Imagina que você viu uma live com vários conteúdos, em vez de você ter que ligar e aí fechar a compra, dar o número de cartão, você vai adicionando no carrinho. Essa eu acho que é a principal diferença.
Quando você está lá no Shop Tour, você vê, a hora que você assistiu uma coisa que você gostou, você pegou, ligou no telefone. Aí você cai numa central de atendimento, você vai dar o número do cartão, o endereço e tal, você perdeu o foco da outra live. Então você sai da programação. Nesse você vai colecionando. Ah, passou esse produto, gostei? Adicionar o carrinho, adicionar o carrinho. Então é uma experiência de compra, porém com conteúdo, e isso para itens de menor valor funciona muito. Porque tem, né, na China é muito famoso as lives de cosméticos, e cosméticos baratinhos. Só que imagina se você tiver que demorar uma live inteira para vender um batom de 20 reais. Agora nessas lives não, você põe o batom, a maquiagem, isso, aquilo outro. No final da live você tem um carrinho de compras com 20, 30 produtos, você compra tudo de uma vez só. Boa, então as principais diferenças desse mundo, né, o que mudou é, primeiro a interatividade. Lá naquela época você não falava com o Caleb, né? Você podia até ligar lá na central de atendimento, mas você não conversava com ele, você não tinha nenhuma resposta dele ali na hora, porque todos os programas eram gravados. Essa é a vantagem da Live Store, claro, quer dizer, a gente está aqui exatamente na hora que você está assistindo a gente, então isso é um super diferencial de interatividade com o cliente. E a outra coisa é, as compras no mundo digital, o e-commerce, né, ele permite que você faça essa experimentação de um jeito muito mais rápido, né? Então, as live commerces que funcionaram bem e que cresceram muito nesses últimos tempos são as que permitem que você experimente as coisas pela TV. Então, eu estou mostrando algum produto, eu estou falando sobre ele, eu estou dizendo por que esse produto tem vantagens ou não, e ao mesmo tempo em que você também pode perguntar sobre ele e ter a resposta ali na hora, né? Então, quer dizer, é a mesma experiência que você tinha até com o vendedor de loja, que você ia lá com ele, conversava com ele, entendia por que aquele produto é legal, só que com um especialista. Então, todo vendedor de live commerce é um super especialista daquele tema que ele está falando para você. Isso que o João falou das lives da China é uma coisa incrível, né? Tem algumas live commerces da China que são maiores do que grandes e-commerces brasileiros. Uma pessoa, né? Uma pessoa com uma live commerce de sucesso fatura mais do que aqui, sei lá, uma fast shop. Né? E maior até que a gente aqui, né? Maior que a gente aqui, com certeza. Agora tem um ponto interessante também, que é a diferença de live commerce e content commerce. Boa. Live commerce é a live, estamos aqui em tempo real, com o propósito de você vender algum produto ou serviço e tal. E o content commerce é você trazer o conteúdo com o comércio de uma forma empacotada, mas não necessariamente ao vivo, não necessariamente em vídeo. Existem, por exemplo, revistas em quadrinhos, não tão para criança, né, mas para o público adolescente, onde você está olhando ali a revista e ela tem QR Codes, então você pode comprar itens que estão lá dentro. Muito parecido com a experiência que você tem hoje dentro do mundo dos jogos, mas você trazer para todos os outros contextos. Então, o Content Commerce também é muito interessante, por quê? Porque quando você recebe uma pessoa no seu site, no seu e-commerce, você quer reter ela. Acabamos de falar aqui, para quem chegou um pouquinho depois aqui, a gente estava falando da economia da atenção, o quanto é desafiador você ter a atenção do seu consumidor. Seja para ele vir até você, seja para ele ficar com você. Só que quando você tem conteúdo, as pessoas ficam mais. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Shopping center, por que todo shopping center tem ali uma área de entretenimento, tem ali às vezes uma área infantil? Esse final de semana eu fui com meus filhos no shopping center que tinha lá o Hot Zone, que é um negócio de games, eles adoram porque minha permanência no shopping é maior. O shopping tem cinema, então essa mistura de conteúdo, entretenimento com compras já acontece hoje no mundo físico. Por que ela não acontecia no mundo digital? Então, olha que interessante a comparação. Você vai no shopping center, você passa uma tarde lá. Você vai, você almoça, você vai no cinema, não sei o quê, e também compra. Você vai num site, a experiência é muito mais rápida. Você entra lá no site, você comprou ou não comprou, você sai em 10, 15 minutos. O que está virando agora o Content Commerce é você trazer esse conceito de conteúdo e entretenimento para o mundo digital também. Então, imagina você entrar no Mercado Livre, você entrar aqui na nossa Live Store, você entrar em qualquer outro big player que vocês conheçam e você ficar lá por 3, 4 horas. Você já se imaginou entrando no e-commerce e ficar 4 horas? Você deve achar que é uma loucura, mas vai acontecer e muito em breve. Vocês vão começar a consumir conteúdo dentro de plataformas de marketplace e-commerce e isso vai acontecer muito antes do que vocês imaginam. Muito bom. Eu achei incrível tudo isso, mas vamos lá, tem coisas para a gente pensar, né?
O Mercado Livre, é um exemplo que você colocou. Eu assisti a última live do Mercado Livre. Primeiro, ela não é diária, né? Ela acontece só de vez em quando. Exato. E ela tem o mesmo conteúdo para todo mundo que está lá. O Mercado Livre tem lá centenas de milhões de produtos disponíveis com targets muito diferentes, né? A que eu vi estava lá, a Casa das Serras anunciando produto de... Quer dizer, quanto que isso vai ter impacto ali com quem realmente é cliente do Mercado Livre? Eu acho que vai ser um super desafio eles acertarem direitinho ali qual que é o público das live commerce que ele tem e como fazer com que você possa escolher qual live commerce que vai te interessar nessa história, né? Então, a dica que eu dou e o que a gente sentiu isso na prática aqui na Claro precisa ter constância. Então, a Live Store da Claro está aí há um ano, todo dia, né? Então, todo dia a gente está aqui com vocês, falando com vocês. Se a gente não consegue ter esse tipo de constância, o cliente se perde, porque ele não sabe, vai ter hoje, não vai? Que horas que entra, que horas que não? É difícil para as pessoas se planejarem para essas lives se ela não tem algum tipo de constância. Aliás, isso vale para qualquer tipo de conteúdo. Se você é um criador de conteúdo, você precisa ter alguma constância na distribuição. É muito difícil quando tem conteúdos só esporádicos. Exato. Constância, ser data-driven, ou seja, utilizar os dados para empacotar, para entender o que você vai servir e, obviamente, ter esse canal de interação para ter o feedback. E eu concordo com o Gabriel, não vai ser tão simples, mas eu acho, e aí coloco aqui, vou apostar um almoço com o Gabriel com vocês e vale, hein? Vocês vão começar a ver empresas de e-commerce e marketplace comprando estúdios, produtoras, enfim, empresas que geram conteúdo em vídeo. Porque não é simples você gerar com esse tipo de conteúdo, não é uma coisa trivial, mas hoje vídeo é o que mais engaja as pessoas. Seja vídeo curto, vídeo longo, tal, no final do dia o vídeo é mais passivo, né? Você lê, e aí é uma coisa que até, infelizmente aqui no Brasil, o brasileiro tem menos o hábito da leitura, seja de livros, seja de notícia, o que for. E aí, com o conteúdo em vídeo, você engaja mais. E eu acho que com vários e vários e-commerce e marketplace surgindo, a gente vai começar a ver movimentos como esse aqui que a gente tem. Estamos numa plataforma que é um marketplace, numa live que é transmitida aqui para vocês. Então isso vai começar a acontecer bastante e é importante vocês entenderem para os seus negócios como que você se encaixa nessa história. Isso para você é um desafio? É uma oportunidade? Comece a se mexer, que tem vários movimentos que vão começar a ter mais frequentemente, eu acho, já a partir do ano que vem. Tem uma outra coisa interessante para a gente puxar, que as live stores normais, né, o grosso das live stores, o live commerce como ele está acontecendo, ele funciona através de redes sociais, né? Então você está entrando ali numa plataforma social e aí a partir dela você acaba tendo links tal, e esse carrinho de compras que o João falou, né? E aí talvez esse seja a última barreira, né? A barreira tecnológica, de por que isso também não colou tanto aqui no Brasil. A gente falou dos cases da China e, de novo, os cases da China são estupendos. Os top 10 live commerces chineses faturam mais do que o e-commerce brasileiro inteiro, né? Inteiro, considerando todos os sites, todas as vendas do Brasil inteiro pela internet digital. 10 pessoas na China valem mais do que o Brasil inteiro nesses live commerce, né? E se você pega algum desses para assistir, você vai ver que ele é razoavelmente trivial, não tem grandes produções de conteúdo, normalmente é só uma pessoa que está falando, então os estúdios até são muito menos glamurosos como esse aqui nosso, né, que está cada vez mais bonito. E o que eles fazem? Eles sempre são através do celular, então não são também câmeras ultra requintadas que estão fazendo essa captura, são celulares. E alguns deles fazem com múltiplos celulares ao mesmo tempo. Então imagina a cena, assim, só para vocês pensarem, uma pessoa falando aqui numa live via celular com 300 celulares gravando ao mesmo tempo. Então a pessoa coloca lá todos os celulares ali ligados ao mesmo tempo, cada um num aplicativo, numa live, num endereço, filmando a mesma pessoa simultaneamente e com o link de compra ali na hora. Por que isso tem acontecido na China e não está acontecendo aqui no Brasil ainda? E olha, o Brasil é campeão de live, né? A Marília Mendonça foi a maior live do mundo em termos de quantidade de usuários assistindo uma mesma live. Por que isso não virou o live commerce direto? Provavelmente porque os aplicativos de rede social na China, todos eles permitem que você jogue no carrinho e tal, eles têm uma afinidade com e-commerce muito maior.
E isso é algo que aqui no Brasil ainda não vingou. O Instagram, agora que ele habilitou colocar link, né, na página. E está muito devagar, está muito seletivo ainda, né? Então, você ainda não tem uma experiência de carrinho de compras dentro do Instagram. TikTok vai ter isso daqui a pouco. Fez uma parceria com o Shopify, que vai ter um e-commerce ali embutido lá dentro. Então, assim, de novo, a gente aqui quer trazer as tendências para que você consiga se preparar, né? Isso é o que vai acontecer. Daqui a pouco o seu e-commerce vai estar embutido dentro de uma live commerce, de um aplicativo terceiro que você não vai controlar, mas que você precisa estar presente. E ter alguém para apresentar tudo isso. Alguém que consiga ir lá, falar com o seu público e trazer visualizações e vendas. Faz sentido tudo isso? Faz muito sentido. E aí imagine quando você tem situações onde as pessoas estão ali paradas. Vamos pegar aqui 2 exemplos, avião e ônibus, ou metrô. Então imagina agora o live commerce invadindo esses locais. Lá na China já começa a ter isso também. Você entra no metrô e aí aquele metrô ele acaba sendo patrocinado por uma live. Ou seja, a programação ali dentro que você vai ter é uma programação específica para o tipo de público que está ali naquele horário do dia, enfim, tem um monte de dados ali e você está ali disponível com um tempo para você assistir e comprar. Então isso tudo é realmente muito legal, acho que vai acontecer muito. Agora, chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante, pergunta do Pedro, faltou o sobrenome aqui, Pedro, mas ele perguntou qual é a diferença disso para o merchandising. E eu achei interessante porque realmente tanta coisa vai acontecendo e às vezes a diferença de palavras acontece às vezes simplesmente ser uma novidade, de inventar uma palavra nova para algo que já existe, mas nesse caso, na minha opinião, não sou especialista em merchandising, mas eu tenho uma opinião aqui que eu acho que é diferente. O que você acha, Gabriel, a diferença do merchandising para o live commerce? Vamos lá, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Naturalmente, o merchandising, ele é uma propaganda, certo? E ele é uma propaganda de terceiros. Então a gente aqui falando de uma outra marca que pagou para estar presente aqui e a gente vai falar a mensagem que essa marca trouxe. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas rádios. Você está ouvindo lá a rádio da sua preferência, para ali o conteúdo alguma hora e entra um merchan. Entra, às vezes, o próprio locutor da rádio falando uma frase pré-estabelecida, né? Então, o merchan normalmente é isso. Então, ele é uma publicidade pura e simples de uma marca, usando o apoio do apresentador, mas o apoio, assim, ainda um pouco distante. O apresentador, ele não está ali com uma chancela direta dele. Então, se você comprar aquele produto e ele não funcionar, você não vai poder virar para o apresentador e falar, você é culpado de eu ter comprado esse produto e tal. Por quê? Porque era um merchan. É algo comum de se colocar dessa forma, como uma propaganda mesmo para aquele apresentador falar. Já na live commerce, vamos só para dar o outro lado. Normalmente, quem apresenta a live commerce, ele fez a curadoria dos produtos, ele fez a seleção do que falar. Então, a decisão do que está sendo falado ou não é da equipe que construiu essa live commerce, né? E é o caso aqui, por exemplo, da Claro. Então, a live commerce da Claro está sempre falando de produtos que a Claro mesmo está selecionando. Então, de fato, se você comprar algum produto no marketplace da Claro e não chegar, a gente é responsável por isso e a gente precisa dar um tratamento para você. Ou seja, você vai ligar para a gente, vai falar não chegou e a gente vai devolver o seu dinheiro ou trazer, ou ver o que aconteceu no percurso, tal. Alguma tratativa a gente tem que dar. Ou seja, a gente tem mais em jogo do que um simples merchan. Fez sentido isso, João? Fez muito e eu complemento com 2 coisas. Normalmente no merchan, os apresentadores, ou enfim, às vezes tem merchan também em novela, né? Ele está no contexto ali, foi colocado. Então imagina aqui uma caneca, a nossa caneca poderia ser aqui de um patrocinador. Quando aliás, se vocês quiserem comprar a caneca do Morse, aqui, né? Quanto custa a caneca do Morse? A caneca do Morse vai ser um brinde para quem participar conosco, então fica aqui um brinde se você se engajar aqui com a gente, compartilhar nas suas redes ou nossa programação aqui, mandar pra gente, você pode ganhar a caneca. Boa. Mas o ponto é o seguinte, o merchandising, ele tem esse viés de você apresentar, é quase que uma ação de branding de um produto. Então você bota o produto ali, às vezes serviço, tem serviços também que são colocados em contexto de merchandising, mas você não tem aquela compra ali naquele momento. E o outro ponto também que a gente está falando é isso, a experimentação. Nas lives, as pessoas que apresentam um produto ou serviço, elas experimentaram aquele produto.
muitas vezes inclusive ali, durante a programação. Então a gente deu exemplo lá, eu comentei um pouquinho sobre os materiais, os produtos de beleza. As pessoas mostram ali em tempo real, olha, eu vou fazer aqui uma maquiagem, alguma coisa assim e tal. Então essa é a diferença do merchandising, que ele acaba sendo uma coisa muito mais, não digo nem antiga, porque continua valendo até hoje, mas você colocou ali, ele tem quase que ele aparece ali, ele tem a oportunidade de ser visto, algumas vezes em contexto sim, mas ele é diferente de quando você explora isso na live. Mas de qualquer forma, valeu a pergunta, Pedro, acho que é bem legal a gente trazer essas dúvidas, então se vocês também têm outras dúvidas aqui, podem mandar aqui pra gente. Boa. Estamos chegando aqui ao final e queremos que vocês mandem. Algumas pessoas mandaram aqui pergunta, não deu tempo de a gente responder em tempo real, mas na verdade foram menos perguntas, foram mais sugestões, então vão ser incorporadas sim para a semana que vem. E não deixe de participar com a gente aqui, mandando sua crítica, sugestão, dica, recomendação, seja o que for. Muito legal a gente poder construir isso junto. Exatamente. Obrigado e até semana que vem, né? Até semana que vem.